vivo? Aos vivos! Meu muito bom dia pra galerinha. Alô, você Enemzando, você terceirando, você no rumo do Enem. Tá chegando a hora, é hora de partir. Alô, você, meu muito bom dia. Tio Flávio Coelho de volta aqui, direto do Estudo 3 com a tia Joyce, na forma da interpretação de Libras. Nós estamos nessa reta final. Hoje vamos iniciar o regime militar, olha aí. Temática boa, não muito recorrente no Enem, mas, mais uma vez, uma temática que pode vir está sendo cobrada na nossa provinha. Meu muito bom dia especial para Baixa Grande do Ribeiro, para você de Esperantina, Polo 7. Alô, você de Esperantina, terra boa. Esperantinense, eu acho. Baixa Grande 5 e 5. Deixa eu ver. Alô, galera de Francisco Aires, number 1 e número 3. Alô, Santa Luz, microrregião de Oeiras, galera de Santa Luz, terra boa, terra maravilhosa. Bem pertinho de Oeiras, Santa Luz. Vamos lá? Vamos lá? Alô, galera, é sobre o regime militar. O Brasil vai ter um período da nossa história, por 21 anos, que os comandantes do país eram generais, presidentes, que não foram eleitos pelo povo, né? Haja vista que a eleição para presidente era indireta. E hoje, nós vamos dar uma pincelada aí no meu amigo Humberto de Alencar Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, né? O homem sem pescoço. E Arthur da Costa e Silva. Você vai ver por que é o homem sem pescoço, viu? Vai iniciar, Canavieira, um período mais autoritário, mais nebuloso da nossa história. Tem eu, vendo lá do sertão. Olha alguns eventos aí do regime militar, né? Aqui está o bipartidarismo, só dois partidos, a Arena e o MDB. Aqui está o ufanismo durante a gestão do Médici. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil. Ninguém segura esse país, né? Tanto que o país foi tri em 70, mas era uma alusão à economia, né? Que parece que era um país que agora dava certo. Mas era também o Brasil, ou você apoia o governo, ou esteja convidado a se retirar. Era o ame-o ou deixo. Teve repressão da polícia, teve também luta armada. Um grupelho de alguns revolucionários achava que era possível, vamos dizer, redemocratizar o país através de uma revolução armada. Os guerrilheiros, né? Da luta armada. Aqui a morte, o assassinato do Vladimir Herzog e o famigerado, o temido ato institucional número 5. São alguns eventos aí do regime militar. Nós vamos começar a dar uma pincelada nele hoje. De boa? Tem sequência, olha, o presidente Castelo Branco, sem pescoço aí, Joyce, ó. O homem sem pescoço. E mega cabeça, era cearense, viu? Tá aí o presidente Castelo Branco, depois Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici. Depois o Ernesto Bugman Geisel, Geisel. Como? Geisel. O Ernesto Geisel e o João Figueiredo, o homem que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. É um resumo dos nossos principais presidentes durante o período, claro, dos presidentes durante o período. E aí, claro, vai acabar a República Populista com o movimento de 64, que para muitos foi golpe e para outros foi uma revolução, um contragolpe. Então, se você pegar o editorial do jornal O Globo, que apoiou o movimento de 64, que apoiou a deposição do Jango, ele vai dizer: o exército fez uma revolução no Brasil. Hoje tem uma nova interpretação do Grupo Globo, por exemplo, que passa a ver 64 como um golpe, mas na época não dizia golpe.
Dizia Revolution, contra-golpe. O editorial do jornal O Globo. Olha, o Jango havia governado pouquinho, né? Ele tinha assumido em 61 com um regime parlamentarista. Em 64, ele vai ser convidado a se retirar durante a gestão do Jango, Jango Libre. Muitas agitações sociais, greves, manifestações de ruas, passeatas, trabalhadores se sublevando, camponeses querendo a reforma agrária. E, claro, acentuou-se a contradição entre ou os direitos trabalhistas ou o direito dos empresários. Não dá para agradar os dois. Daqui a pouco você vai ver que os empresários vão ganhar nesse jogo de corda aí, nessa briga de corda. Muita pressão no campo por reforma agrária, o comício das reformas de 13 de março e a marcha da família com Deus pela liberdade. Então, a gestão do Jango, vamos dizer assim, foi o ápice ali daquele cenário de dicotomia entre os interesses dos entreguistas, entre os interesses da UDN, entre os interesses do PTB, claro, também, e durante a gestão o presidente não conseguiu contornar essa quantidade de aspectos dispersos, divergentes na gestão. E aí lá fora acentuava-se a Guerra Fria. Né? Aí aqui havia uma disputa e um discurso em queremos a liberdade, não aceitamos a anarquia, a falta de desgoverno, a corrupção e etc. Então, com o apoio das elites e dos civis, com o medinho do comunismo, lembrar que as elites têm aquele discurso do perigo vermelho, a UDN principalmente, falava que o Jango era um comuna e que era preciso coibir o perigo vermelho. Tinha isso? Tinha. Mais ainda, estou colocando, a burguesia atrelada ao capital internacional, principalmente aos interesses dos Estados Unidos, notadamente ainda havia aquele discurso de o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E a ideia de garantir a ordem, o progresso, segurança e desenvolvimento. Daí o apoio das elites dizendo que o governo do Jango era da desordem, era contra a família, era ateu, era contra a igreja. No contexto externo, tinha a Guerra Fria, havia ocorrido recente a Revolução Cubana, e mais recente ainda tinha ocorrido em 62 a crise dos mísseis. Aí aqui no Brasil, você deve recordar que o presidente Jânio Quadros tinha meio que adotado uma política externa independente e tinha se aproximado dos países comunistas. De boa? Bom dia, tia de Libras. Fernandinha disse, olha, Fernanda é de Juazeiro do Piauí. Eu vou ver se eu boto imagens. Vou tirar uma foto bem aqui. Deixa a imagem grande aí, meu rei. Deixa a imagem grande aí, meu rei. Obrigado, meu rei. Obrigado, meu rei. Beleza, vamos para frente. Vamos começar, então tá aí 64. Vai começar o regime militar e eu vou começar com alguns conceitos. Primeiro, a tomada do poder foi conceituada na época como uma revolução. De novo, foi conceituada na época por aqueles que apoiaram a tomada do poder como uma revolução. E durante muito tempo ela foi comemorada como tal. Um caráter redentor de salvar o país do perigo vermelho. Olha, esse discurso anticomunista, de que os vermelhos estão para ocupar o poder e tomar o poder, ele vai, vez ou outra, ele volta ao cenário nacional. Quem criou ele foi o Vargas lá em 1935, a ideia do perigo dos comunistas, o perigo vermelho. E ele volta de vez em quando à tona, aí no cenário mais ríspido, geralmente de uma direita ou de um grupo mais conservador, no discurso de que é necessário conter o perigo vermelho, restabelecer a ordem e a paz social,
combater a corrupção. Então, esse discurso moralista, que geralmente a classe média se apropria muito bem dele, ele, vez por outra, ele volta ao nosso cenário político institucional. E aí, por último, com a necessidade de impulsionar a retomada do crescimento. Galerinha, década de 50 foi de muito real ganhando. Década de 60 teve que pagar as contas. Então, o regime militar está ocorrendo aqui no início de um cenário de crise econômica vindo daquela quantidade de realizações do Juscelino. O Juscelino realizou, mas alguém tem que pagar a conta. Eu vou botar de outra cor aqui, ó. Tá aqui, ó, década de 50. Ah, papai, 1950. Década de 60 pagando a conta. Década de 70, com o Médici, vai ser outro cenário. Respeito e crescimento da economia na década de 70. E década de 80? É a década perdida, tem que pagar as contas. Mais ou menos isso. Parece um ciclo, né, na nossa história. Parece um ciclo na nossa história. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Show, show. Beleza, galerinha, beleza. E por último, o binômio agora, aquele que você vê na nossa bandeira, o binômio agora é segurança e desenvolvimento. É um adaptation para o lema ordem e progresso. É um adaptation aí do lema ordem e progresso. De boa? De boa na Lagoinha. Olha o meu amigo Carlos Lacerda, galerinha. O Lacerda tinha certeza que com a deposição do João Goulart, esse cara aqui, esse Lacerda é aquele mesmo do atentado na rua Toneleiros? É o mesmo. Ele é governador agora do estado da Guanabara. E ele tinha certeza absoluta, dele nas ruas aí no dia 1º de abril, dia da deposição do Jango, que com a queda do presidente João Goulart, ele seria o eventual novo presidente da República. Ah, papai, ó, sinto o cheirinho da cadeira presidencial. Quem achava isso? O Lacerda. Você vai ver daqui a pouco, evidentemente, que o Lacerda vai ser colocado em stand-by, vai ser colocado em escanteio e vai ser preterido, se não excluído. O contexto geral. Nós vivimos o período mais intenso da Guerra Fria, aquela fase assim mais ríspida, que era o início da década de 60. Notadamente parece que o mundo poderia implodir numa terceira guerra mundial. Nós temos recente, olha, uma evolução de outros países grandes que adotaram o comunismo. Foi a China, do Mao Tse-tung, depois da Guerra das Coreias, e recentemente na América com a Revolução Cubana. Daqui a pouco os barbudos se tornaram comunas, aliados da União Soviética, no quintal dos Estados Unidos. Eles iam deixar isso chegar no Brasil? Tu é doido, velho, não pode. Então o populismo chegou a um momento que ou você expandia as conquistas para a classe trabalhadora, ou você expandia o crescimento da atividade industrial. Ah, não dá para agradar gregos e troianos. Então, nesse cenário de manifestações de massas, de greves, de tensões, foi quando a gente teve o comício grande da Central do Brasil, em frente ao Ministério da Guerra, e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, para conter o perigo vermelho, o presidente foi convidado a se retirar e logo se ajeita num completo alinhamento aos interesses dos Estados Unidos e numa paranoia interna. De vez em quando a gente tem isso, uma doutrina de segurança nacional que é preciso combater o comunismo infiltrado no país. Uma verdadeira caça às bruxas. Então, esse cenário da década de 60 já havia ocorrido em outros momentos da nossa história, quando o discurso contra o comunismo resultou na vitória sobre as liberdades e a democracia, resultando, claro, em instituir um governo mais autoritário. De boa? Deixa aí para a galerinha fazer um print, per favore, em italiano.
Aos vivos, aos vivos, aos vivos. Não, foi de boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, povo. Deixa eu ver, olha. Tio, vai ser um regime autoritário como? Vai ser um regime autoritário porque nós vamos ter o cerceamento de certos direitos dos brasileiros, direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade de opinião, censura, o direito do cidadão de votar para escolher o chefe da nação. Então, tanto o poder legislativo como o exercício do voto estiveram limitados durante o regime militar, notadamente. O presidente vai ganhar todas as prerrogativas. Então, às vezes a questão diz, vai haver uma hipertrofia do poder executivo. Mesma coisa. E claro, se o presidente centraliza as decisões em Brasília, vai haver uma centralização político-administrativa e o federalismo praticamente vai estar suspenso. Que federalismo? Ora, os estados e os municípios, de vez em quando agora, vão sofrer intervenção do governo federal. Não vão gozar de autonomia como fora nem na República Velha e nem meio que no período do populismo, né? Veja que nós fizemos uma narrativa de eleições ocorridas no Piauí com o José da Rocha Furtado, depois o Pedro Freitas sendo eleitos aqui no Piauí. E, evidentemente, esse cenário de autonomia dos estados vai passar a ter uma intervenção do governo federal, do poder central. Perseguição. Todo regime autoritário tem expurgos, olha. Perseguição, prisão, tortura, exílio, mortes, repressão, censura. Vai haver o Serviço Nacional de Informação, uma arapongagem copiando a CIA. Vai ser a CIA Tupiniquim, viu? Agência de Inteligência Americana do Brasil. Os inquéritos policiais e o Departamento de Ordem Pública e Social, o famoso DOPS. Agora, é evidentemente que o país cresceu sobremaneira, principalmente no milagre. Só que ele cresceu não para todos, concentrando a renda. E quando você cresce muito e concentra a renda, analisando essa cadeia hereditária, quero analisar essa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Vai aumentar o abismo social. Então, no final do regime militar, mortalidade infantil alta, desemprego, peleja, inflação. Mas durante, olha, os sindicatos controlados e as greves proibidas, ou meio que retirar do trabalhador um canal de luta por direitos. Por fim, a estabilidade do trabalhador acabou criando o FGTS. Naquela época, quando você passava 10 anos no emprego, você conseguia a estabilidade para não ser facilmente demitido. Depois da criação do FGTS, vai ser poder ser demitido a qualquer momento. E pela primeira vez na nossa história, os rumos do país não estavam no Congresso, não estavam num partido, não estava num presidente. Estava nas Forças Armadas. E por 21 anos, quem deu as cartas, os rumos do país, foram os generais das Forças Armadas. Que, claro, buscaram fazer um alinhamento com os Estados Unidos nesse cenário aí de Guerra Fria. Está aqui o Serviço Nacional de Informação, que era uma espécie de CIA brasileira, viu? Era uma agência de inteligência que vai estar presente quase que em todo lugar. Então é por isso que você disse que o regime militar foi autoritário, notadamente por esses fatores que eu estou citando aí. E veja que eu nem botei o ato institucional número 5, o número 5. Perfeito? Vamos deixar R$1 na tela, per favore, em italiano.
Bananana, bananana, bananana. Vamos lá, vamos para frente, gente, vamos para frente, povo. Olha, a tomada do poder teve 355 mil justificativas para poder, vamos dizer, legalizar o que estava ocorrendo no país com a queda do presidente João Goulart e a ascensão de um grupo de militares ao poder. Primeiro, eles falavam que era em defesa da ordem, da democracia e das liberdades. E era, eu vou repetir, eles diziam, à época, que era para poder garantir a ordem, a democracia e a liberdade. Tio, mas você acabou de dizer que é um regime autoritário. Como é que é democracia e liberdades? Eu estou dizendo que a justificativa. De novo, a justificativa, galerinha. Alô, Canavieira, alô, Francisco Aires, alô, galera de Pajeú, bom dia, Pajeú também. Aí eu coloquei, ó. Contra os agitadores, que eram os vistos como comunistas, sindicalistas, de esquerda, trabalhadores, eram tudo comum, né? E claro, o discurso de que a presença dos militares seria por pouco tempo, porque os militares já estiveram no olho do furacão em vários momentos da história. Na proclamação da República, mas os militares ficaram um pouquinho tempo no poder. Depois, os militares ocuparam uma presidência, que foi na época do Hermes da Fonseca. Depois, os militares estiveram lá no movimento tenentista, de 22 para 24. Depois, eles estiveram ajudando Vargas a tomar o poder em 30. Depois, em 37. Mas nunca os militares estiveram sendo o poder. Agora, a ideia é que os militares iriam fazer apenas uma depura, uma limpeza. Ah, papai! Fazer uma limpeza dos comunas, do subversivo. E voltariam aos quartéis. Então a justificativa era essa. Só que aos pouquinhos, o que vai se suceder é que os militares vão perdurar 21 anos. Mas vai ter apoio, sabe de quem? De grupos conservadores, das elites. Principalmente daqueles que tinham uma mentalidade atrelada aos interesses norte-americanos. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E para combater, e era verdade, ó, a inflação, tinha uma inflação alta? Tinha. Vai ser 90% no ano de 64. A corrupção, dizendo que o governo do Jango e do Juscelino tinha sido de corruptos. As agitações, greves, manifestações, passeatas, trabalhadores no campo. Iha! Então as Forças Armadas vêm garantir esse binômio, ó, segurança e desenvolvimento. Notadamente, mais uma vez, combater os comuna o perigo vermelho. E claro, somente uma instituição proba, pura, nacionalista, correta, vai colocar o país de volta no prumo, republicanizar a república e moralizar a coisa pública. Notadamente, havia ainda o discurso da defesa dos interesses nacionais, e você vai ver que nem sempre foram muito nacionalistas, principalmente na parte da economia, já vista a presença marcante, cada vez maior, de empresas alienígenas dominando certos setores da economia do Brasil. Belezinha? Deixa eu ver quem está ali aos vivos. Deixa eu ver quem está ali aos vivos. Canavieira, Francisco Aires, Esperantina, Pajeú, Ribeiro, alô Ribeiro, Santa Luz, Baixa Grande do Ribeiro, de Boa, na Lagoinha. E a galera também de Juazeiro do Piauí. Deixa R$1 aí na tela, por favor. Deixa R$1 aí na tela.
Vou passar, olha aí o início da truculência. Lembra que a União Nacional dos Estudantes era muito politizada. Estudantes que tinham, vamos dizer assim, estudantes universitários, que tinham uma conotação política mais crítica, muitos eram esquerdistas, muitos influenciados pelas ideias marxistas, e está aí o prédio da Uni foi incendiado em 64, o presidente da Uni, que era o José Serra, ele já era carequinho, né? Que era o José Serra, vai ser convidado a se retirar do país, vai para o exílio, está aí ele pegando um só lembrança, só lembranças, só lembrança, só lembranças e nada mais. E aí a repressão lá na terra do João Goulart, haja visto que populares foram às ruas, reclamar do que estava se sucedendo, e claro, militares foram e reprimiram populares lá no Rio Grande do Sul. Tá aí os nossos presidentes, nessas duas charges, de boa. Tá aqui o meu amigo Castelo Branco, Costa e Silva, tá aqui o Ernesto Bugman Geisel, o Médici, o Figueiredo. Tá aí a sequência dos nossos presidentes, Castelo, Costa e Silva, Médici, Geisel, como é o nome? Geisel. Geisel e Figueiredo, né? Olha aqui nessa imagem de cima, o Figueiredo está em cima de um cavalinho. Eu prefiro o cheiro dos meus cavalos ao cheiro do povo. Eu já vou lhe dizer que o regime vai ser uma espécie de sanduíche, com uma parte do pão na parte externa e o recheio na parte interna. Esses de fora são os chamados castelistas, em homenagem ao primeiro presidente, o Castelo Branco. E os de dentro são os militares linha dura, mais autoritários de Esperantina. Estou lhe dizendo que vai ser uma espécie de sanduíche. O primeiro presidente e os dois últimos presidentes eram militares mais light, vamos dizer assim, grupo Sorbonne, porque era um grupo mais intelectualizado, com curso superior, e os outros do meio, claro, eram os militares linha dura. Está aí o meu amigo Costa e Silva e o Médici. Olha aí a divisão, ó. Os grupos militares, dentro do regime militar, haviam militares do grupo Sorbonne e os militares linha dura. Sorbonne eram chamados também de castelista, porque o primeiro presidente foi o Castelo Branco, e o Castelo Branco tinha feito o curso na Escola Superior de Guerra, eram veteranos da Segunda Guerra, tinham uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Evidentemente, não precisa nem dizer que são anticomunistas, eram próximos ao UDN, e o principal, olha, eles interpretavam que os civis deveriam voltar de forma gradativa ao poder. Ah, papai! Então, o Castelo foi eleito no ano de 64, mas um grupo de militares linha dura conseguiu encaixar o Costa e Silva. O Costa e Silva não foi uma indicação do Castelo Branco. De boa? Um governo executivo forte, com soluções econômicas externas. O grupo linha dura, a Sorbonne é mais light, viu, galerinha? Era um grupo de militares mais light. Achava que os civis deveriam voltar devagarinho ao poder. O grupo linha dura, eles também são anticomuna. Mas a relação com os Estados Unidos era menos umbilical. Nesse cenário aqui, por exemplo, do governo do Médici, o Brasil vai buscar novos parceiros. Foi para a Alemanha, vai para o Japão, principalmente, né? Eles têm um verniz mais nacionalista, mais forte, né? Haja vista para não ficar o Brasil nessa americanodependência. Dependência dos Estados Unidos. Dependência dos Estados Unidos. E, claro, eram militares avessos a qualquer tipo de democracia. Eram militares avessos aos políticos profissionais. Ah, papai! E eles diziam, velho, só os militares
têm o know-how e a moral para governar e sanar os problemas do país. Então, eles são contra a presença de civis, ou do retorno dos civis ao poder. Está aí uma divisão dos militares da linha Sorbonne, ou militares Sorbonne, e os militares chamados linha dura. Linha dura. Deixa R$1 aí, per favore, em italiano. E a cores. Você foi. Vamos passar aqui o slide. Está aí os famosos atos institucionais. Nós vamos ver esses 4 aí principais. Tem que diferenciar o que é um ato institucional, que é um decreto que o presidente da República publica sem a necessidade de aprovação do Congresso, sem a necessidade de anuência do Congresso. É uma lei que é feita de cima para baixo. É diferente de uma emenda constitucional e de um ato adicional. Haja vista que uma emenda constitucional nasce de baixo para cima. E ela é aprovada no parlamento. O ato adicional é imposto de riba para baixo. Eu estou mandando, vocês que têm juízo, obedecem. Eita, rapaz. O primeiro foi que fez a eleição do Castelo Branco, de forma indireta. Eu vou deixar para explicar eles devagarinho, claro, um a um. Aqui é só um geralzão. O primeiro estabeleceu que a eleição para presidente seria realizada em 3 dias. Vai ser o da vitória do Castelo Branco. Não é uma eleição pelo voto popular, foi feita no Congresso. O segundo garantiu que todas as eleições para presidente vão ser indiretas. E vai garantir ali depois a criação do chamado bipartidarismo controlado, que eram os 2 partidos permitidos durante o regime militar. E o 3, eleição para governador indireta, para prefeito da capital indireta, e criava as cidades de segurança nacional, onde o prefeito também não era eleito pelo povo. Era uma eleição indireta, entre aspas. Aí você vai ter o AI-5 famigerado, o ato institucional número 5. Tem uma imagem de um jornal da época falando dele. Garantiu mega poderes ao presidente da República, que fechou o Congresso, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, decretou estado de sítio, pena de morte para crimes políticos, censura, violência, demissão, o presidente pode fazer leis. É um mega poder, é quase um poder absoluto, viu? Era quase um poder absoluto do presidente. Eita, rapaz. Está aí o famoso ato institucional número 5 e o número 5. Nós vamos ver eles de forma pormenorizada em cada momento. O ato institucional número 1, o ato I1, ele cassou os direitos mandatos de brasileiros por 100 anos. Caçar passou a ser um elemento muito comum. Ser cassado era ter os direitos políticos revogados por 10 anos. Olha o primeiro da lista. O famoso comuna mais famoso do Brasil, Luiz Carlos Prestes. Coitado do Prestes, foi tão perseguido, viu, velho? Não teve nunca nenhuma chance de chegar ao poder. Tá aí
o Luiz Carlos Prestes. O segundo é o presidente deposto, olha. O presidente deposto era o João Goulart, o Django Livre. O terceiro era o doido da vassourinha, olha, que passou a ser visto como se fosse comuna, mesmo sem ser, que era o Jânio Quadros, aquele que tinha feito aquelas condecorações. O governador do Pernambuco vai perder o mandato, vai perder os direitos políticos, vai ser exilado o Miguel Arraes. Por acaso, está disputando as eleições para o governo do Pernambuco, agora no segundo turno, em 2022, uma neta do Miguel Arraes. O Miguel Arraes é pai do Guel Arraes, aquele cineasta que fez, por exemplo, o Alto da Compadecida, aquela adaptação do Ariano Suassuna para o cinema, né? O Darcy Ribeiro, que era ministro-chefe da Casa Civil, o Leonel Brizola, Samuel Weiner. Olha, uma penca de brasileiros foram considerados persona non grata e tiveram seus direitos políticos cassados. E, claro, nós vamos fazer uma eleição para presidente da República em 3 dias. O Congresso todo podado, deputados do PTB cassados, nós vamos fazer uma eleição para presidente. Ah, papai! Quem ganhou as eleições? Humberto de Alencar Castelo Branco. Está aí, ó. Da UDN, a UDN teve como se fosse 2 candidatos, ó. 2 candidatos. A UDN, o Castelo Branco teve 361 votos. O Juarez Távora, tio, é aquele mesmo que foi candidato contra o Juscelino em 55? É ele mesmo, é ele mesmo. Era um militar, só que ele não está aí dentro agora do cenário, vamos dizer assim, dos militares que vão comandar o país. E o Eurico Gaspar Dutra, que já tinha sido presidente da República, só que eleito pelo voto direto. Está aí o Dutra sendo o candidato. Mas o eleito foi Humberto de Alencar Castelo Branco, o homem sem pescoço. Ó. Ah, papai! 72 congressistas se abstiveram, 37 não compareceram à votação e foi eleito com 99% dos votos do Congresso, Humberto de Alencar Castelo Branco. Cearense aqui, viu, galerinha? Cearense, esse rapaz aí com a faixa presidencial, no discurso de posse, ele era cearense. Vamos passar. Plano de ação econômica do governo, do economista Roberto Campos. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso fez com que o governo abrisse a economia. De novo. Esse abre e fecha. Não sabe se vai, se fica, estica e puxa. Revogou a lei de remessa de lucros que o Jango tinha, de certa forma, promulgado bem recente, né? Era aquela lei que estabelecia um limite para as empresas estrangeiras remeterem o lucro de volta lá para as sedes. Vai ter um combate à inflação, quase sempre o combate à inflação é da mesma forma, contendo os salários. De novo, quase sempre o combate à inflação vem da mesma forma. Conter o aumento salarial. Tio, tem uma diferença de chefe de Estado para chefe de governo? Pergunta Fernandinha. Fernandinha, nos regimes parlamentaristas, tem o chefe de Estado e tem o chefe de governo. De boa? No presidencialismo é juntinho, olha. O chefe de Estado, no regime parlamentarista, pode ser o rei ou um presidente. Ele é quem representa o país lá fora, vai para encontros, abre às vezes a sessão do parlamento. Ele é a figura que representa o Estado, mas ele não tem o poder decisório de caneta, porque quem tem o poder decisório de caneta é quem governa. Quem governa é o primeiro-ministro, ou o chefinho gostoso. E é o primeiro-ministro quem monta a equipe de ministério dele, ó. Ministro da Educação, ministro da Fazenda, ministro da Saúde. E é o chefe de governo que vai sancionar as leis feitas no parlamento ou vai vetar as leis
feita no parlamento. É a principal diferença que a gente tem entre chefe de Estado e chefe de governo. Aí eu coloquei, ó, além de controlar os gastos, o salário, ocorreu um freio nos gastos feitos pelo governo. O governo diminuiu. Olha, o Juscelino tinha feito muitas realizações. Muitas. Mas agora o cenário era outro, não vai poder gastar muito. O governo ainda fez uma restrição do crédito, aumentando os juros. Se você vai pegar e comprar um produto e agora a cobrança dos juros é maior, você vai ficar desestimulado. Aumentou as chamadas tarifas públicas, água, luz, energia, para diminuir o consumo. E o governo aumentou os impostos para aumentar a arrecadação. Então, só para você ter como parâmetro o salário mínimo, que eu peguei essa tabela aqui, olha, só para você ter como parâmetro no salário mínimo, de mais ou menos $100 no governo do Jango, vai cair para $64. Galerinha, $64, eu vou fazer as contas hoje, ó. $64, $1 é R$5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 32, 50, está correto? Ou seja, o salário mínimo é como se fosse de valores atuais de R$500. Era salário de fome, velho. Então não tem como para o empresário não achar bom o governo dele, desse daí. E lembre-se que daqui a pouco vai proibir as greves, as manifestações, os trabalhadores não vão poder grevar. Mas para o empresário isso aqui é um espetáculo. Haja vista que a margem de lucro dele é muito, muito, muito grande. Dá para ver assim? Salário de fome, velho. Torando-me seco. Já tinha desconto de trabalhador para efeito de aposentadoria, sim. Era duro, velho. Torando-me seco aí, meu amigo. Beleza? Deixa na tela aí um pouquinho essa parte econômica aí do governo do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Ok, 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 ok. Bom dia, senhora Ana Clara. Bom dia, Esperantina.
Pajeú, Ribeiro, Santa Luz, Baixa Grande, Canavieira, Esperantina, Francisco Aires. Alô, Francisco Aires. Vou passar, galerinha, porque o arroxo com o trabalhador vai aumentar mais ainda. Ó. Eu só descrevi para você o arroxo salarial. Então, foi aprovada a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por quê? Porque o trabalhador que conseguia ficar numa empresa por 10 anos, ele conseguia uma estabilidade. Ele não podia ser demitido qualquer hora. Agora, qualquer trabalhador pode ser demitido a hora que quiser. Haja vista que o patrão deposita numa conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica uma percentagem, 8%, referente ao salário dele, por mês. Eu posso demitir o trabalhador pagando 40%, evidentemente, do FGTS. Vai ser aprovada uma lei anti-greve. Lembrar que a Constituição de 46 permitiu o direito de greve, nós vamos eliminar ele já já por completo, e os sindicatos foram depurados, controlados. Olha essa charge aí do Enfio. Consegui. Isolei o novo índice do salário mínimo. Ele conseguiu ver isso com um microscópio, viu? Show, não? É o índice de crescimento do salário, né? O que tem que aumentar por ano. Era top, viu, velho? Era top. Trabalhador torava-me seco, viu? Então, nós vamos ter eleições para governador no ano de 65, de boa, e as oposições vão vencer. Quem eram as oposições, tio? O PTB, do varguismo, lembra? E parte, eu vou botar bem aqui, ó, parte do PSD do Juscelino Kubitschek. Então, esses dois partidos, eles avançaram em alguns estados muito importantes. O RJ, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, RS, São Paulo. Esses estados, notadamente, você está tendo a oposição. Aí lembra que o presidente é o UDN, viu? UDN. Meu amigo, quando saiu o resultado, logo depois veio o ato institucional número 2. E o 2 estabelecia que as eleições para presidente seriam agora indiretas. E não vai ser mais o povo. Havia um temor, um receio de que se o povo tivesse liberdade para votar, poderia votar na oposição, como ocorreu nesses 4 estados. E o mandato do presidente, que era para acabar em janeiro do ano de 66, vai até março de 67. Está tudo sendo rasgado, a Constituição está sendo rasgada. Mas ele é mais conhecido porque implantou o bipartidarismo. Então nós tínhamos várias legendas partidárias. Só aí na tela eu coloquei 3, olha. Eu já escrevi 3 nesse slide aí, ó. Agora não vai ter mais a UDN, o PTB, o PRB. Agora é só Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro. Um que dizia sim e outro dizia sim, senhor. Um que apoiava de forma incondicional praticamente as medidas do governo. E outro que vai ser uma oposição consentida, permitida. No início do ano seguinte, em 66, veio o AI3, o Ato Institucional número 3, estabelecia: as eleições para governador vão ser agora pelo voto indireto. Vai ser a Assembleia Legislativa que vai escolher o governador, não é mais o povo. Na realidade, o presidente da República, lá em Brasília, indicava um candidato ao governo do Piauí. Esse candidato se apresentava na Assembleia Legislativa e eram os deputados da Assembleia que iam votar. Eu aceito e voto no senhor Alberto Tavares Silva. Se não votasse, meu parente, o cara podia torar-me seco, viu? Os prefeitos das capitais eram nomeados, geralmente era uma indicação do governador, mas a nomeação era vinda de Brasília, do presidente da República. Então não havia eleição para prefeito da capital, das capitais. E criou-se a categoria das cidades de segurança nacional. Aqui no Piauí nós tivemos uma, que era a cidade de Guadalupe. Então, na cidade de Guadalupe, não havia eleição para prefeito. O prefeito era indicado, nomeado. E o porquê que Guadalupe? Porque lá tem uma usina hidrelétrica.
E os militares temiam que um comuna ganhasse a eleição lá e botasse uma bomba atômica lá na represa. Ih, tinha essas paranoias, galerinha. Vamos deixar R$ 1 aí na tela, meu rei. Aos vivos. Beleza, beleza de Creuza. Olha, aqui está o presidente Castelo Branco. E aqui está um futuro vice-presidente, Ernesto Geisel. Geisel. É o Geisel, é? É, ele era descendente de alemão. Jeitão sisudo, era gaúcho, tchê. É. Ernesto Bugman Geisel. Bugman Geisel. Vou passar a imagem. Mais uma vez para você ver a situação do salário mínimo. Está caindo. E à medida que caía o salário mínimo, você está vendo que está caindo também o quê? A inflação, ó. Deu para ver? A inflação está sendo corroída. Olha aí, ó. Em 64 a inflação tinha sido de 90%. Aí ela foi caindo, caindo, caindo. Depois vai estabilizar em torno de 20%. Na realidade, ela acompanha a queda do salário dos trabalhadores. E aos pouquinhos vai garantir uma margem e uma coragem maior para o empresário investir. Então, o país vai voltar a crescer, mas principalmente à custa do suor, do sangue do trabalhador, velho. Trabalhador é torame seco, menino. Beleza? Deixa eu passar. Olha aí, no dia de finados, que é o dia 2 de novembro, na tradição católica, no dia de finados, esses partidos estão finados. Eu vou dizer assim, ó, só lembranças, só lembranças. Os bichinhos vão ser enterrados, soterrados, ultrapassados. Por quê? Porque agora só são permitidos 2 partidos. Ao invés dessa penca de partidos, era só a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, apoiava o governo, e o MDB, que era uma oposição consentida, permitida, para dizer que nós tínhamos aqui no país que não era um regime totalitário, unipartidário e etc. De boa, velho. Estamos encerrando a primeira parte da aula, galerinha. Parei bem aqui no slide 26. Encerrando a primeira parte da aula, que é sobre a temática do regime militar. Estamos dando uma análise sobre o governo do meu amigo Castelo Branco e, na sequência, vai vir o Costa e Silva. A gente volta em 20 minutos.